Oiê, tudo bem com você? Estamos na última semana do ano e nessa fase muitas pessoas estão pensando nas metas para o ano seguinte, em organização financeira, em fechamento de ano. Eu não sou especialista da área, mas desde os 15 anos, quando comecei a trabalhar e entrei aí dentro do mundo da nutrição, eu organizo minhas finanças. E foi dessa forma que eu consegui pagar minha faculdade, pagar minha condução, consegui concluir minha pós, meu doutorado, tudo que eu executei aí dentro da minha carreira, comprei minha casa, comprei meu carro, foi me organizando ali com quanto eu recebia e nunca ganhei muito, ganhava bem pouquinho em algumas fases e consegui conquistando as coisas. E é como eu faço isso do meu jeito, sem querer trazer nenhuma dica de especialista, que eu quero dividir com vocês. Primeira dica, planilha de orçamento, né? Então, todo final de ano eu faço um fechamento de como foi o meu ano e já faço o meu orçamento para o ano seguinte, anual, com todos os meus gastos fixos e variáveis, casa, trabalho, crianças. E o que tem nessa planilha? Então, casa, água, luz, telefone, internet, por exemplo. Variáveis, combustível, farmácia, supermercado, né? Um variável que eu tenho um fixo e um orçamento para cada um deles, mas que vai depender de várias coisas. Se criança ficar doente no mês, eu tenho que ter uma reservinha. Se eu andar um pouco mais de carro, eu vou gastar um pouquinho mais de combustível, se tiver alta do combustível, né? Então também listo ali. Investimentos, quanto que eu vou investir por mês, quanto que eu vou guardar por mês, investimento e quanto que eu tenho de poupança também está na minha lista. Durante muitos e muitos anos não sobrava um centavinho para eu guardar e não tinha como, porque eu tinha obrigações a pagar, né? Então acontece, mas hoje se você conseguir guardar R$10 por mês é importante, até pensando no nosso futuro. E hoje minha mente para investimento, ela já tá um pouquinho mais assim, menos engatinhando, não vou falar avançada, né, porque ainda sou muito júnior para tudo isso, mas menos engatinhando do que em outras épocas. Nessa planilha eu considero seguro, IPVA, entradas, né? Então mês que tem 13º, se tem alguma renda extra que eu planejo organizar e está programada para algum mês, então ela tem todas as entradas e todas as saídas do ano. Gasto com vacina, gasto com ração da cachorra quando eu tinha, gasto com algumas consultas médicas fixas que não são pelo convênio, tudo. Essa planilha tem tudo com valor aí médio de gasto, considerando quanto que eu gastei no ano anterior. Se a minha média de gasto foi R$300 de água esse ano, eu já conto R$300 por mês para o ano que vem, minha média de gasto para água. Mesma coisa luz, mesma coisa internet. Se nessa planilha eu tô com muito gasto picado, por exemplo, eu tenho, sei lá, 7 canais de streaming, 5 contas de música, eu também vou deixando de assinar, mesmo que sejam canais pequenininhos que eu gaste pouco, eu vou cortando, porque isso eu vou removendo e colocando em investimento ou colocando em outras coisas. Essa planilha também tem lazer, quanto de delivery eu posso pedir, quanto que eu posso gastar no supermercado, quanto que eu gasto de açougue, quanto que eu gasto de hortifruti, né? Então, bem geral. E o acompanhamento dessa planilha eu fiz durante muito tempo no próprio Excel, né? Então eu tinha lá eu colocava lá real a real de gasto. Até tentava, mas na prática não rolava. Mas eu fazia um fechamento mensal do quanto eu gastei, o quanto eu tinha de entrada, saída, o quanto a minha meta, o meu orçamento batia com o real, né? Então todo mês eu fazia esse fechamento. Hoje, até foi uma tentativa do último ano para envolver meu marido junto com isso, porque aqui em casa essa é uma responsabilidade minha, eu acho que isso é um outro ponto, né? É importante isso estar centralizado em uma pessoa e ter a colaboração do outro, tanto que todo o dinheiro vem para minha conta para que eu centralize isso e divida nas áreas específicas e nos pagamentos específicos. Mas para envolver ali, a gente dividir algumas coisas dentro disso, no último ano eu usei um aplicativo. Eu não sei como que soletra ele, é Mobills, M-O-B-I-L-L-S. E aí eu contratei, paguei, né, o valor do aplicativo para que ele usasse junto comigo. Para se ele for no mercado, ele já vai lá e coloca o valor. Se ele comprou alguma coisa, ele já coloca lá o valor e já vai segmentado nas áreas. E a gente controla melhor, porque na planilha, até tentei compartilhar a planilha há alguns anos com ele e acabava a gente não alimentando, né? Então o aplicativo hoje tem ajudado nesse sentido. Funciona 100%? A gente consegue colocar todo o realzinho lá gasto? Nem sempre.
às vezes na correria acaba passando, e aí no final do mês eu vou lá, puxo o cartão e eu alimento com tudo que foi gasto ali no cartão, porque eu também não coloco o valor do cartão, eu coloco dentro do cartão qual foi a categoria que foi usada. Foi farmácia, foi combustível, foi alimentação? Ele tá na categoria certa até para saber, olha, esse mês eu estourei em delivery, esse mês eu estourei em farmácia, esse mês eu estourei em transporte. O que eu fiz que tá estourando? O que a gente pode melhorar para melhorar a qualidade de vida? Então a planilha me dá esse olhar geral do meu orçamento e o quanto eu estou executando dentro desse orçamento e o quanto eu posso sair um pouquinho dele, né? Essa planilha também me ajuda a ver meu gasto fixo. Quanto que eu preciso por mês para manter o padrão da minha família hoje, né? Então, como PJ, também não sou CLT, eu preciso pensar no futuro e ter reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele dinheirinho guardadinho que te mantém por X período. Hoje, minha reserva de emergência me mantém por 6 meses. Então, antes de pensar em investimento de outras coisas, você precisa completar a sua reserva de emergência. Ah, meu gasto fixo é R$1.000. Então, para 6 meses, eu preciso de 6 mil na minha reserva. Eu preciso todo o dinheiro que sobrar, colocar Normalmente eu uso renda fixa para isso. Coloco lá na minha renda fixa, porque é o meu valorzinho que, se acontecer qualquer coisa, eu tenho 6 meses para manter o meu custo de vida mensal, né? Então, manter reserva de emergência ali mantendo você de 6 meses a 1 ano. 1 ano é o ideal. A minha reserva hoje está em 6 meses. Você ter o orçamento para te dar o olhar geral do ano e quanto você tem de gasto fixo. Tem gente que não sabe. Tem gente que recebe o salário, paga, gasta, mas não sabe, não tem noção de quanto tem de fixo, né? Então eu sei quanto é o fixo da minha casa, quanto que eu gasto de alimentação, quanto que eu gasto de variável e onde eu corto se acontecer alguma coisa, né? Quais são as primeiras coisas que eu vou reduzir. E eu consigo cortar, assim, por exemplo, desde, eu gosto de um hortifruti de um lugar que é muito bom. E para as crianças comerem melhor, eu acho mais gostoso, eu acho que é um investimento em qualidade de vida e nutrição, então é algo que hoje eu faço. Se acontecer qualquer dor de barriga, a gente precisa reduzir custo. O que eu faço? Eu reduzo deste lugar para este lugar. Eu consigo oferecer as mesmas coisas, só que eu reduzo um pouquinho o padrão e tô bem. Então eu tenho alguns planos também na cabeça, A, B, C, D, para reduzir custo caso precise, né? Então essa planilha também te ajuda nesse olhar. Segundo ponto, organize o seu orçamento mensal. Essa planilha ela me dá o anual, né? E eu já até expliquei um pouquinho de como eu controlo o meu mensal, mas é importante você saber no mês onde que você tem de gasto em gastos fixos, gastos supérfluos e investimento. Existe uma formulinha de mercado que é 50, 30, 20. 50% para pagamento das suas contas, 30% para supérfluo, 20% para investimento. Na prática, eu acho que isso não funciona muito. Eu acho que é um padrãozão que pode ser que funcione durante muitos anos. 100% do meu salário ia para gasto. Não sobrava um centavo para eu supérfluo ou para investimento, né? Então acho que depende muito. É importante avaliar o tanto que você tem ali. Hoje eu já aplico um outro conceito que também eu não entendia antes, que é o de renda extra. Então, toda vez que as coisas estão mais apertadinhas, eu faço algumas coisinhas que me dão renda extra e aí eu amplio esse valor, né? Já não fico tão apertadinha. É uma coisa que antes eu não conseguia encaixar na minha rotina e hoje eu consigo fazer as rendas extras um pouquinho mais. E o supérfluo é muito assim, por exemplo, eu tenho amigas que vão e consideram o delivery como lazer. Na verdade, eu tenho amigas que consideram delivery como supermercado e lazer como lazer. Eu, por exemplo, delivery eu não coloco dentro do supermercado, eu tenho meta para delivery, porque se eu começar a enfiar dentro do supermercado, meu supermercado fica inflado e parece que eu tô gastando um monte com comida. E, na verdade, tem delivery que tá entrando ali que eu não precisaria entrar, que eu poderia fazer um negócio mais controlado. Então eu separo supermercado e delivery e lazer. O meu lazer não é delivery, o meu lazer são outras coisas. Então faz sim, também é importante separar esse mensal com contas e categorias que façam sentido para a sua família. Terceiro ponto, que eu já dei spoiler lá no primeiro, é a reserva de emergência, né? Então, principalmente hoje que a gente tem muito funcionário autônomo como eu, é importante a gente ter o nosso dinheirinho ali guardadinho, como se fosse um seguro-desemprego. Aconteceu alguma coisa, você tem onde recorrer. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 colégios, eu tenho 2 convênios, eu tenho uma família para alimentar, tenho conta para pagar e o meu desemprego não pode atrapalhar nesse movimento, né? Então eu tenho uma grande parte aí da renda da família dependendo de mim
E a reserva de emergência é algo primordial. Então, antes de pensar em investir em renda fixa, renda variável, você precisa ter sua reserva de emergência completa, né? A minha reserva de emergência está em renda fixa, como eu disse, tá para 6 meses. E foi um conceito que a pandemia me forçou a cuidar mais ainda. E a reserva de emergência ela precisa estar bem organizada. Eu enxuguei os gastos fixos, né? Numa otimização aí de gastos e calculei para 6 meses para poder construir minha reserva de emergência. Pense nisso, que é super importante. Quinto ponto, investimento. Investimento tem que ser conta, investimento não é sobra. Né? Durante muito tempo, como eu falei, não sobrava R$10 e tinha como mesmo, acho que eu nem se eu colocasse R$1, eu colocava R$1, tinha que pegar de volta, eu colocava R$1, tinha que pegar de volta, era difícil. Hoje, com o conceito de renda extra e conseguindo fazer essas rendas extras, eu consigo já pensar um pouquinho mais em investimento. Então eu tenho um investimento mensal que é minha meta ali. Se acontecer alguma dor de barriga, alguém ficar doente, as crianças precisarem de alguma coisa, eu vou reduzir meu investimento? Até hoje não precisou, porque eu fiz um cálculo muito certinho. Mas vou precisar quando a gente fala de família, então também não se culpe, mas tente instituir um pouquinho desse conceito. Inclusive com as crianças, eles têm conta bancária, eles já investem em renda fixa, metade do que entra deles da mesada, 50% eu já coloco para eles na cabeça que é investimento, que eles não contam, não fazem conta com dinheiro 100%, 50% dele que é bem pouquinho, né? A mesada deles R$50, R$25 é investimento e 25 é deles, né? Não é nada exorbitante, mas eu já ensino um pouquinho de conceito de como fazer gestão com esse dinheiro, onde que eu coloco, qual que é a minha mentalidade para isso, para que eles sofram menos na vida adulta, que é algo que a gente não aprendeu, a gente está aprendendo agora. Eu sou júnior do júnior, estou vindo compartilhar vivências de uma amadora, não estou vindo como especialista dividir, né? Mas que hoje eu já faço e divido com as crianças para ajudá-los a ser exemplo. Poupança é furada, não se guarda dinheiro em poupança. Não tem nada pior para deixar seu dinheiro lá sem fazer nada do que a poupança. Então, renda fixa, qualquer corretora tem. Hoje tem vários bancos que são vinculados à conta de corretora, né? E você consegue fazer essas aplicações, né? Então tem consultores dentro das corretoras que te ajudam aonde começar. Tem muito conteúdo na internet que te ajuda nesse sentido. Então poupança é uma coisa que hoje eu já não uso. Eu já uso as corretoras para investimento e eu já ensino as crianças a começarem com esse conceito básico do básico, porque eu sou super básica, eu também não entendo muito, mas dentro do que eu entendo, dentro do que eu aprendi até o momento, eu também venho passando para eles. Só um ponto importante em relação ao investimento, eu tenho hoje algumas metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então isso é importante definir para que você está investindo, porque quando você vai escolher, né, onde você vai colocar seu dinheiro, seja renda fixa, renda variável, existem alguns ativos, eu acho que é assim que chama, que eles são para resgate imediato, outros são para resgate a curto, a médio e a longo. Lembrando que aqueles que são mais a longo prazo são os que têm melhor rendimento. Por exemplo, renda variável, ação, isso é a longo prazo. Quando você fala de renda fixa, você tem curto, médio e longo. Então vai ter a data de vencimento desse ativo e que você compra de acordo com as suas metas. Então determinar suas metas é importante. Por exemplo, hoje o meu investimento ele é basicamente com foco na minha reserva de emergência, pensando se eu tiver algum problema por ser autônoma. Ele é com foco a longo prazo, pensando na minha aposentadoria e no futuro das crianças, então tá mais distante. Eles têm previdência e investimento para eles a longo prazo, pensando na fase de faculdade, de aquisição de casa, alguma coisa que eles queiram pro futuro. E eu tenho a médio prazo para alguma conquista maior que eu queira fazer. Só que esse médio, ele tá médio ou longo, porque eu não tenho nada definido. Se eu tivesse alguma coisa definida, eu faria um de curto a médio. Mas eu já coloco um pouco mais porque tem melhor rendimento e eu não tenho nada definido. Eu tô estudando possibilidades, né? Então a definição é importante também na hora que você vai colocar esse dinheiro. Quinto e último ponto, dívida. O CNC apontou no último ano que 74,14% dos brasileiros estão endividados. Então, se você está dentro dessa categoria, primeira coisa, respira, que tem solução, né? A gente só não tem solução para a morte, e esquece o item 3 e 4 que eu falei de investimento de reserva de emergência, porque o seu dinheiro não vai poder ser usado para isso.
Você vai pegar os seus 20% de investimento e vai pensar em sanar essas dívidas. Os 30% de supérfluo, você vai avaliar se realmente tem necessidade de continuar. O que você consegue cortar? Né? É uma marca de algum produto? É algum tipo de contratação? O que você consegue cortar para poder resolver o problema da dívida? Quando o Gustavo nasceu, eu engravidei do Gustavo, o Rodrigo ficou desempregado e a gente ficou durante um bom tempo só eu trabalhando, grávida. Depois ele nasceu, ele continuou desempregado e eu cuidando, trabalhei no hospital, cuidando da casa, né? E o Rô ainda sem conseguir se alocar no mercado. E logo que ele voltou para o mercado de trabalho, eu saí do hospital e fui me dedicar à carreira acadêmica. A gente não deixou dobrar a renda, a gente trabalhou com uma renda só durante quase 4 anos, 3 anos, assim, era minha, depois eu saí, ficou só dele. E o que eu fiz? Assim, na época eu priorizei, primeiro a gente queria estar mais perto do Gu, então era ele cuidando ou eu cuidando. Na hora que ele não podia, eu trabalhei, ele cuidou, depois a gente inverteu. Cortei tudo que tinha de streaming, cortei TV a cabo, cortei compra de roupa, reposição, supérfluo, usei tudo de desapego. Em vez de usar hortifruti, usei feira, compra mensal, um planejamento do mês certinho para alimentação. Então, assim, existem várias coisas que você consegue otimizar um orçamento, né? Vai ter hora que você vai falar, não, agora eu posso dar uma relaxada. Então, avaliar isso para você conseguir sanar essa dívida é super importante. Algumas coisas a gente tem que abrir mão, não tem jeito, senão a gente não consegue sanar. Um outro passo importante é não ter vergonha e talvez renegociar essa dívida. Calcula os juros, veja vantagem e desvantagem, vê se você consegue suprir isso, né? Então busque alternativas para você realmente sair dessa situação e trazer uma alternativa diferente para sua vida. Se vocês quiserem, como eu falei um pouquinho de investimento, de reserva de emergência, até um assunto que eu venho estudando um pouquinho mais nos últimos meses, e tenho uma amiga consultora financeira que me auxilia muito nisso, posso trazer um outro vídeo dividido com ela espaço, contando um pouquinho mais dos investimentos, por onde começar, trazendo algumas sugestões para quem for fazer, o que são cada um desses tipos. Então, se você quiser, não deixe de colocar aqui nos comentários, curtir, compartilhar, seguir a página, né, que é super importante para o desenvolvimento da plataforma e que essa mensagem chegue a outras pessoas. Eu quis dividir um pouquinho assim, a verdade nua e crua, abrir para vocês uma intimidade de como financeiramente eu organizo as coisas aqui em casa, como é muito caseiro, é muito da vivência, mas é um hábito meu já há 20 anos, né? Comecei com 15 ali, trabalho desde os 13, mas com 15 já tô com 36, mais de 20 anos e gerenciando as minhas contas e como que eu fui conquistando. Eu sei viver com um pouquinho, sei viver um pouquinho mais esbanjando, mas também nada exagerado, é sempre muito consciente. Hoje, mesmo se eu puder comprar, as coisas são muito contidas, eu não estimulo o consumismo das crianças, não tem presente de aniversário, presente de Natal, presente Dia das Crianças, é tudo muito com foco na experiência, né? Eu não estimulo compra de qualquer coisa e tudo que tem se consegue. Eu levo para eles esse conceito de renda extra. Eu queria comprar isso, tá? O que você pode fazer então pra gente aumentar a sua mesada? Vou fazer geladinho e vender na escola um geladinho. Uma possibilidade de renda extra. Então leva um pouquinho mais pro Gu, que é maiorzinho, né? E venho aplicando isso porque eu sei que vai minimizar muita dor de cabeça no futuro, porque a nossa geração não aprendeu a cuidar do dinheiro, a gerenciar o dinheiro, e que muitas vezes isso traz várias complicações e dor de cabeça, e ansiedade e várias outras coisas. Queria dividir tudo isso com vocês, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar as dúvidas aqui nos comentários, se alguma coisa não ficou clara, né? Se não está inteligível. Estou super à disposição para ajudar. Até o próximo vídeo, até o próximo ano. É o nosso último vídeo de 2021. Um ano aí maravilhoso, uma entrada de ano maravilhosa para todos vocês. E de mãe em mãe, construiremos um novo maternário.